Bom dia. 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 5. Então todas as tribos de Israel foram até Davi, em Hebrom, e declararam: Vê, nós somos dos teus ossos e da tua carne, teus parentes de sangue. Já antes, quando Saul reinava sobre vós, era tu que saías e entrava com Israel no comando das tropas. E Deus te prometeu: és tu que apacentarás o meu povo Israel. És tu quem governará os habitantes de Israel. Todos os líderes de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei celebrou um pacto com eles em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei de todo Israel. Tinha Davi 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e sobre todo Judá. Então, as principais autoridades de Israel, os anciões, todo mundo foram até Davi em Hebrom. Falaram com ele: não, nós somos da parente, da mesma tribo, do mesmo povo de Deus. Queremos que você venha reinar sobre todo Israel. Era você que antes saía, comandava as tropas da época de Saul. Você que trouxe inúmeras vitórias das batalhas. É você que Deus prometeu que você governaria, reinaria sobre Israel. Então venha reinar sobre todo Israel. Nessa época já tinha 7 anos e 6 meses que Davi era rei somente em Judá, ali em Hebrom. Davi fez um pacto com eles. E eles ali mesmo em Hebrom ungiram Davi rei sobre todo Israel. A palavra de Deus se cumprindo. Deus tinha dado a Davi, tinha mandado Samuel ainda quando ele era vivo, né? Tem já alguns anos que ele tinha falecido aqui, que ele seria rei sobre Israel. Ele foi ungido rei sobre Israel. Isto há mais de 10 anos atrás. Mas este fato só veio se concretizar agora. Às vezes nós não conseguimos entender bem o agir de Deus. Às vezes, pela palavra, nós sabemos que Deus já nos deu algo, mas nós não estamos recebendo. Davi foi ungido rei. Deus falou com ele: eu estou te entregando Israel. Mas desde então, Davi não enfrentou paz, não, ao contrário, guerra. Foi perseguido o tempo todo por Saul, passou por dificuldades, escondendo, correndo, fugindo. E isto para quem tinha recebido do Senhor o reinado de Israel. Mas só mais de 10 anos depois que ele veio assumir. Agora. Às vezes nós sabemos que Deus nos deu alguma coisa. Deus nos deu uma vitória nesta ou naquela área. Mas nós continuamos na luta, nós continuamos no deserto. A Deus já nos prometeu a restauração do nosso casamento. Mas nós continuamos no deserto, separados, estamos vendo o marido ou a esposa com outra, crescendo. Ah não, o relacionamento deles está cada um intensificando. Eles estão falando em se casar e algo assim. Ah não, Deus já não deu a restauração do casamento, mas agora ele entrou, foi com divórcio, ela entrou com divórcio. Eu vou ter que divorciar, vou ter que assinar, entrou com divórcio litigioso.
Se nós cremos na palavra de Deus, nós perseveramos. Nós estamos vendo essa história agora, essa de Davi. Nós vamos ver tantas outras. Nós vimos a história de Abraão. Nós vimos a história de Jacó. Estamos vendo de Davi, nós vamos ver de José. Deus deu também. Mas antes dele assumir a promessa de Deus, ele foi espancar, foi jogado em cisterna, foi vendido, foi para a cadeia, onde ficou alguns anos. Nós lemos sobre isso. Então nós temos que entender a promessa de Deus. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, porque quando ele dá a sua palavra acontece. O tempo não importa. O rei Davi e suas tropas partiram para Jerusalém a fim de expulsar os jebuseus que habitavam naquela terra, os quais advertiram a Davi: não conseguirás entrar nessa cidade, até mesmo os cegos e os aleijados são capazes de te impedir. Querendo dizer que Davi jamais conseguiria vencer aquela cidade inexpugnável. E os jebuseus, o nome era Zebus antes, onde hoje é Jerusalém. Jerusalém foi renomeado depois. Naquela época o nome era Zebus, dado Zebus. E os jebuseus falaram, olha, Davi, aqui você não vai entrar, que é uma cidade forte, uma cidade fortificada. Aqui até mesmo os cegos e os aleijados te derrotariam, te venceria. Aqui você não vai entrar, não vai vencer. Mas ele partiu para lá. Contudo, Davi conquistou a fortaleza de Sião, e esta passou a ser a cidade de Davi. Naquele dia, Davi declarou ao seu exército: quem desejar vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. E por esse motivo que costuma-se dizer alegoricamente: os cegos e os aleijados não têm o direito de adentrarem a casa de Deus. Mas aqui Davi não está referindo a realmente que tivesse lá um exército de cegos e aleijados. Mas ao contrário, porque como eles referiram, eles declararam que Davi não entraria lá, que até mesmo cegos e aleijados venceriam, então Davi também fez uma alegoria. Falou, olha, então vamos lá, vamos vencer aqueles cegos e aqueles aleijados. Uma vez que eles se autodefiniram assim, então Davi usou esse termo. Mas realmente eles não eram aleijados, não eram cegos. Podiam ser cegos espiritualmente. Assim Davi se estabeleceu na fortaleza e lhe denominou cidade de Davi. Com o passar do tempo, Davi foi construindo moradias e defesas em redor, desde Milo, o aterro que ficava ao lado leste da cidade, até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Então Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeiras de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram a casa para Davi. Então concluiu Davi que Deus o confirmara como rei sobre Israel, e que seu reino estava prosperando por causa do amor que o Senhor dedicava a Israel, o seu povo. Depois que Davi assumiu, o reino começou a crescer, e ele tomou os jebuseus. Ali passou Jerusalém, tu não fala cidade de Davi, né? Sião. E ele foi fazendo construções, fortaleza, trazendo proteção ali para a cidade. Irão, um rei, enviou para ele rei lá de Tiro. Tiro era uma grande cidade, era uma cidade portuária. Mas tinha especialistas lá que tinha muito cedro. Então enviou madeira, enviou cedro, enviou os próprios pedreiros, carpinteiros, pessoas que sabiam trabalhar bem com cedro para fazer uma casa para Davi, uma mansão, um palácio, e o fizeram, e Israel continuou crescendo. E Davi entendia que estava crescendo por causa do amor de Deus a Israel, o amor de Deus aos hebreus, ao povo escolhido por Deus. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, Davi tomou mais concubinas e esposas em Jerusalém,
e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobade, Natã, Salomão, Ibá, Elissua, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliadá e Elifelete. Não, naquela época, segundo a época da lei, de tudo aquilo, e também costume naquela região, ainda nós vemos isso. Os homens podiam ter mais de uma mulher, mais de uma esposa e várias concubinas. Também nós veremos à frente que o filho de Davi, Salomão, teve 1000 mulheres. Não é vantagem, naquela época era como se demonstrasse poder. Ainda na região do Oriente ali, nós vemos pessoas hoje que podem, né, se tiver condições financeiras, segundo alguns costumes religiosos daquela época, eles podem ter mais de uma esposa. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Assim que tomou conhecimento destas notícias, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Indagou ele: tu os entregarás nas minhas mãos? E Deus respondeu a Davi: ataca, certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Os filisteus, quando ficaram sabendo que Davi agora comandava todo Israel, né? Aí foram partir por cima dele para pegá-lo. Davi então ali foi lá para Jerusalém, para a fortaleza, e consulta a Deus. A vantagem de Davi é que ele não tomava nenhuma ação, nenhuma providência, sem antes consultar o Senhor. Quando eu escutei, eu devo ir à luta com ele? O Senhor vai me entregar, eu vou vencer? Deus disse: não pode ir. Você vai vencer, eu vou entregar ele nas suas mãos. Tudo é Deus, é o Senhor. Em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal, Baal Perazim, e ali os venceu. Declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o seu caminho pelas minhas mãos, Deus derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal Perazim, o Senhor que rompe os obstáculos. Davi então foi, enfrentou e venceu todos eles ali. Mas interessante a afirmação de Davi. Ele disse: não, Deus venceu através das minhas mãos, mostrando que ele simplesmente foi instrumento do Senhor. Ele não disse: eu venci, mas o Senhor venceu, eu fui instrumento nas suas mãos, pelas minhas mãos. Então nós temos que ter consciência constante de que nós somos simplesmente instrumentos, ferramenta do Senhor. Tudo o que vem às nossas mãos que temos não é nosso, é do Senhor. Ele dá, Ele tira. Tudo que o Senhor nos dá para nós administrarmos, nós tomarmos conta, mas é dele. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e seus soldados os apanharam. Os filisteus subiram novamente e se espalharam pelo vale do Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo e ele respondeu: não os ataque pela frente, mas dá a volta pela retaguarda e aproxima-te deles em frente às amoreiras. Quando vires um ruído de passos por sobre as amoreiras, sai rapidamente, pois será esse o sinal de que Deus saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Geba até chegar a Gesser. Segundo ataque, Deus fala com ele, vai em frente, mas você só não vai atacar agora aí de frente. Vai ali pelo fundo, pela estrada da Moreira. A hora que os exércitos chegar lá, quando ouvir uns passos, um barulho, essa é a hora de atacar. Porque Deus já venceu, já derrotou seus inimigos. E assim foi, ele seguiu todos os passos, todas as orientações, todos os mandamentos do Senhor, e então venceu os filisteus. 2 Samuel capítulo 6.
2 Samuel 6. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Conduziu até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus. O Deus, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e o tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram dirigindo-se com a Arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumento, feito de pinho, como também harpas, saltério, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram a Eira, ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo junto à Arca de Deus. Davi se irritou porque o Senhor rompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a se chamar Castigo de Uzá até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Deus e questionou: como poderá vir a Arca de Deus para ficar em minha casa? Por este motivo, ele desistiu de levar a Arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gade. A Arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a tua família. Davi, com seus guerreiros, seus soldados, vão então buscar a Arca da Aliança para trazer para sua casa, para trazer para Jerusalém, trazer para o palácio. Foi mandado fazer um carro de boi novo, especialmente para aquele momento. Tudo organizado. Colocaram a arca então no carro de boi. De Uzá e Edom, os dois, né? Estavam ali, um à frente, o outro ali ao lado. Todo mundo dançando, tocando pandeiros, todos aqueles instrumentos da época, em alegria, porque estavam levando a Arca do Senhor. Aí, de repente, os bois tropeçam, a arca começa a cair, aí Uzá mete a mão ali para segurar, para impedir, e é morto na hora. Mas por que, se ele estava até tentando proteger? É porque eles não estavam fazendo de acordo com a vontade do Senhor. Porque quando o Senhor mandou construir a arca, ele mandou construir varais. E esta arca deveria ser transportada nos ombros, nos varais. 2 à frente e 2 atrás, portando os varais. A arca não poderia ser transportada de outra maneira. A arca não poderia ser transportada em carros de bois. Na própria arca tinha lugares para colocar os 2 varais que o Senhor tinha mandado fazer. Nós lemos sobre isso. Nós vimos tudo isso. Então esses varais eram colocados sobre os ombros das pessoas. À frente e atrás. Ou 2 à frente, 2 atrás, ou 1 na frente ou atrás. Não importa. Mas era nos ombros, não em carros de boi. E fizeram errado. Fizeram agora transportando ela atrás de carro de bois. O que aconteceu? Os bois tropeçaram. Aconteceu e Deus matou. Davi ficou chateado, Davi ficou irado, mas principalmente ele ficou com medo. Mas como é que eu vou levar essa arca então lá para minha casa? Não pode levar isso para o meu palácio. Senão eu estou arriscando que eu quero encostar ali, Deus me matar, ou matar um outro parente meu, um filho, uma filha, sei lá. Por isso que eu falo, a Bíblia nos fala assim que nós erramos, Jesus nos diz, nós erramos por desconhecer, por não conhecer a palavra de Deus. Se eles conhecessem, saberiam que não poderiam transportar daquela forma,
e ter evitado esta morte. Deus errou? Não. A palavra de Deus simplesmente se cumpriu. Ele é Deus verdadeiro. Deus verdadeiro. Até mesmo uma morte como essa serve para testemunhar a sua palavra. Então a arca foi levada lá para a casa de Obed-edom, lá de Gade. Desde que a arca chegou lá, ele foi próspero. Deus começou a abençoar a casa dele, a família dele, eles cresceram muitíssimo. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-edom e ordenou que transportasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Deus deram os primeiros 6 passos, ele já ia sacrificando um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o efode, que é o colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim, Davi e todo o povo de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso de trombeta. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Milcal, contemplava tudo de uma janela, e ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles trouxeram a arca do Senhor e depositaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu a Deus holocaustos, que são sacrifícios queimados e ofertas de paz e comunhão. E assim que Davi terminou de oferecer holocausto e sacrifício de paz e comunhão, abençoou o povo com o nome de Deus, o Senhor dos Exércitos. Em seguida, distribuiu a todo o povo e a multidão toda que reuniu em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa um pedaço de pão, um naco de carne, um pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida, despediu-se do povo e cada um foi para a sua casa. Falaram com Davi, falaram: olha, o Obed-edom está sendo próspero. Ele e a família dele está sendo extremamente abençoado por causa da arca do Senhor que está na casa dele. Davi, claro, imediatamente falou: cara, eu sou rei, eu vou trazer ele para cá, sim. Tem que estar aí comigo, né? Eu preciso dessas bênçãos do Senhor. Agora ele foi buscar. Mas só que se nós observarmos, agora ele trouxe de maneira correta. Ele não foi através de carro de boi. Versículo 3 fala: assim que os carregadores da arca de Deus deram os primeiros 6 passos, ele havia sacrificando boi. Então agora veio trazer da maneira correta, aos ombros daqueles homens. Ia trazer, né? Davi fazendo uma festa, e matava-se boi, ia rezar holocausto, sacrifício, oferecendo aquela toda festa. Davi dançando, alegrando, pulando os tamborim. Aí fala assim: mas todo mundo fala: não, nós podemos dançar porque Davi dançou. Davi estava dançando e ali estava um momento de festa. Era um momento de festa, de alegria, por estar trazendo a arca do Senhor. Não era um culto. Davi não era pastor, Davi não era sacerdote, Davi era rei. Totalmente diferente uma coisa da outra. Ele estava se alegrando e dançando, ele colocou um colete ali dançando, e chegando em Jerusalém, a primeira esposa, né, aquela Mical, que era filha de Saul, estava na janela, e ela vendo Davi ali dançando, pulando, o colete levantando, parecia ter parte do corpo dele. Ela desprezou, ela se sentiu, ficou triste, chateada com aquilo. Ela desprezou, e depois nós vamos ver o que ela vai falar com Davi. Mas ele entrou, se alegrou e trouxe então a arca do Senhor para uma tenda que ele tinha preparado. E depois então, quando ele vai à festa, ele deu alimento, né? Pedaço de carne, uvas passas, vinho, para toda aquela multidão. Ele abençoou todo mundo, mandou que entregasse.
e todos foram para suas casas felizes e alimentados. Então Davi retornou para sua casa, a fim de abençoar também a sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho, em frente das escravas do seu servo, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Deus, que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Deus, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e a me alegrar. E muito mais, ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por toda essa serva de quem tu falas. Até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Depois terminou, então Davi vai para casa. A sua esposa, né, uma delas, a primeira, que foi Mical, veio ao encontro dele e falou: para que coisa feia. O grande homem de Israel, o rei, dançando, pulando, mostrando parte do corpo, ali diante da serva, das empregadas, das escravas, pulando. Tá como desavergonhado, um homem sem vergonha. Chamou a atenção dele. Ele retrucou, ele falou: olha, realmente, eu dancei, eu danço novamente. Ali foi um momento de alegria, um momento de júbilo, um momento de felicidade. Foi diante de Deus estar dançando, conduzindo a arca dele. E quanto a isso, não tem problema não. Eu me humilhei diante das escravas, da serva, todo mundo viu. E me humilharei muito mais. Eu quero engrandecer o nome do Senhor. Eu dancei para a minha alegria de estar na presença do Senhor. Agora o fato de eu estar, as pessoas me julgarem mal, não importa. Mas, em contrapartida, acho que alguma coisa tem melhor em mim, porque Deus me elegeu, Ele me colocou como monarca, como rei de todo Israel. E não foi nenhum parente seu, não. Tirou o reino de seu pai, Saul, e não deu, foi para ninguém, não foi para seus irmãos, parente de vocês, nenhum. Foi para mim, então alguma coisa de bom eu devo ter. Senão Deus não teria me escolhido como rei. Ou seja, era uma tipo de resposta que Mical não precisava ouvir se ela tivesse ficado calada. Mas a palavra diz que uma resposta branda calma, mas ao contrário, então começou-se a partir daí já uma rixa muito séria entre ele e a esposa. Em contrapartida, houve um castigo de Deus para com Mical, prova tal que ela não gerou filho, ela não foi mãe. A vida dela, a existência dela, ela não gerou filho. Ou seja, quando ela morreu, acabou-se ali. Acabou. O nome dela não foi Avante. Porque ela não teve filho. Isso naquela época era considerado uma maldição. Então, o fato de Davi ter dançado, se alegrado, ele estava alegre. Era júbilo, como ele mesmo diz, na presença de Deus. Ele estava alegre porque a arca do Senhor estava sendo levada, conduzida, então, ali para Jerusalém, para casa, para a tenda que ele tinha escolhido. Esse foi o motivo. Mas fora isso, não é motivo. Hoje, eu vejo pessoas nas igrejas dançando. Só que na Bíblia não nos mostra, eu vejo as pessoas, eu faço parte do ministério de dança. Não existe ministério de dança. Biblicamente falando, não existe. Dançar é um momento de alegria, alguma coisa assim. Mas não, na minha igreja lá tem um ministério de dança, ministério disso e daquilo. Eu tenho que examinar. Me mostra o Novo Testamento, o que nós vivemos na época da graça, onde está ali o ministério de dança. A dança é uma maneira de expressarmos a nossa alegria por Deus. Não é para nós ficarmos agora nesse ou naquele ministério. Então, houve um acontecimento qualquer, ou hoje é um dia de festa na igreja,
as pessoas dançarem. É uma coisa. Mas também tem que saber que tipo de dança. Porque hoje as danças que nós vemos são danças sensuais, são danças com os trajetos muito estranhos, que aquilo ali não é dançar para Deus. Ali não é dançar para o Senhor. Ali é o contrário. É mulheres dançando, se expondo para os homens, para outras mulheres. Homens também se procurando dançar para outras mulheres. Davi dançou, sim. De alegria. Miriam dançou. Nós vimos lá. De alegria. Pela vitória de Deus. Estava feliz. Uma demonstração de alegria, uma demonstração de felicidade. É isso que nós temos que pensar e entender bem sobre a palavra de Deus. Nós concluímos hoje o capítulo 6 de 2 Samuel. Querendo Deus, sendo a sua vontade, amanhã nós daremos início então ao capítulo 7 de 2 Samuel. Dúvidas? Está na Bíblia. Qualquer esclarecimento está na Bíblia. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, hoje.